Olá a todos, mais uma vez sejam muito bem-vindos a mais uma aula aí, dando continuidade ao nosso bate-papo sobre Jung, justamente sobre, continuando sobre esse livro. Note que é um livro muito pequenino, mas com muito conteúdo importante e às vezes as pessoas não refletem, né, não fazem os links sobre esses conteúdos, mas perceba aí que nós estamos já na terceira e dá para, né, você vai ver que tem condições de fazer mais uma ou duas aulas ainda a respeito disso, porque é muito conteúdo e muito importante. Então seja muito bem-vindo, né, a mais uma aula. Deixe seu like, se eu não peço ninguém dá o likezinho, por favor, aí deixe seu like para ajudar o canal, seu nome, o estado da onde você está acompanhando essa aula. Se quiser, se torne membro do canal, também nós temos a nossa plataforma EAD, hipnosefacilEAD.com.br. Vamos lá, então, a mais um conteúdo importante. E aqui Jung começa falando sobre as sombras, né? Nós vimos um pouquinho na aula passada sobre as sombras, e aqui ele continua a falar sobre as sombras e sobre a questão do pecado. Então, vamos ver o que Jung fala sobre isso. Jung faz uma observação muito importante e que pouco, até hoje, conseguiram compreender. Vamos ver nas palavras do próprio Jung, né? Gostamos de aprender ou imaginar que somos capazes de lidar com a sombra ou que o problema consiste em nós lidarmos com a sombra. Porém, não imaginamos como a sombra lida conosco. Estamos com as mãos atadas, pois a sombra é um arquétipo e ela age tomando-nos, apoderando-se de nós. Jung segue falando e relaciona o assunto com o tal pecado. Vejamos o que ele fala. E são as palavras dele aí no próprio livro. Ninguém é tão burro assim a ponto de cometer de propósito um evidente pecado, pois as desvantagens são tão grandes de modo que nós mesmos o evitaríamos, ou nos chocamos com o Código Penal e isto não é nada agradável, ou então nos chocamos com a esposa, com o marido, com o amigo, colegas de trabalho, e isso igualmente não é nada agradável. O que podemos evitar, evitamos de qualquer maneira. A questão é que essas coisas se apoderam de nós. Não temos nenhuma saída, nem dá tempo. O pecado foi cometido antes de percebermos que estamos pecando. Simplesmente caímos na armadilha e, para nossa desvantagem, ainda precisamos lidar com o escárnio. Simplesmente nos encontramos em uma situação maldita. O apóstolo da moral naturalmente dirá: mas você deveria ter evitado isso. Isso não soa comum para você? Não é assim que os que se dizem superiores de alguma forma ou se acham menos pecadores falam? Mas você deveria ter evitado isso. Diz Jung: naturalmente eu deveria tê-lo evitado se eu tivesse sido capaz. Mas aconteceu antes de eu perceber. Era mais forte do que eu. É essa a situação e, obviamente, isso muda totalmente o aspecto de toda a questão. Em casos assim, não é possível decidir de antemão, tomar uma decisão ética se quero fazer uma coisa ou outra. Só em casos muito raros. O que ocorre na realidade é que, na maior parte das vezes, algo desagradável nos acontece e em seguida nos arrependemos como se pudéssemos tê-lo evitado. Por acaso isso já aconteceu também com você? Pois, para mim, particularmente, sim. Quantas vezes fizemos algo que logo em seguida já somos cometidos de um arrependimento muito grande?
Mas Jung segue dizendo, é como uma pessoa que cai num buraco durante um passeio por uma trilha. A única coisa que pode dizer é: por que fui para esta trilha? Mas, por fim, faz parte de uma vida normal caminharmos por trilhas. O que parecem sugerir é que, eventualmente, podemos cair justamente para cometermos pecado. É assim que pensavam os gnósticos cristãos. Acreditavam que tinham que cometer pecados, que eram invocados pelo arcanjo que os protegiam enquanto cometiam pecados, pois, caso contrário, não seriam redimidos desses pecados, seguindo o princípio de que você não pode ser redimido de um pecado que não cometeu. Portanto, cena clássica. Temos que cometer pecados para que possamos ser redimidos, pois os pecados que não cometemos permanecem eternamente sem redenção. Aí Jung pergunta: do que devemos ser redimidos se não cometermos pecados? Lutero, inclusive, associava a depressão à falta de pecado, onde ele mesmo incentivava seus amigos a pecarem. Dizia ele: peca, forte ter peca, peca, porém, fortemente. Depressão significa pressionar para baixo. E para onde vamos quando somos pressionados para baixo? Na sujeira. Uma sujeira curativa. Então Lutero dizia: aceite-a, humiles sis, seja humilde. Pertencemos à terra e a terra consiste em matéria ou sujeira, assim como o barro, pois a sujeira nada mais é do que matéria. Porém, no lugar certo, e assim vamos à matéria escura, que também somos, e não o fazemos de propósito, e sim somos conduzidos a ela. Por que razão se diz na oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação? É como um pai ou uma mãe que tem autoridade absoluta sobre os filhos quisessem conduzi-los à tentação de fazer algo errado e em seguida os punissem. Uma ideia terrível, mas ela existe e isso significa que esse Deus possui um lado escuro e, inclusive, é essa sua intenção. Por isso, igualmente, Cristo diz: não nos conduzais à tentação, pois, nesse sentido, existe justamente uma intenção divina. E segundo Jung, talvez isso explica porque todos aqueles a quem Deus mais amou antes carregavam muitos pecados. Os próprios apóstolos eram cometidos de pecados mortais. Talvez é a vontade de Deus o fato de o ser humano precisar atravessar a escuridão para que de fato alcance a então salvação e nessa caminhada vá pagando todos os seus tributos. A vida é um risco e caso não seja, então nada aconteceu. Um exemplo disso foi quando o Abade, um confessor, chegou a Voltaire em seu estado de morte e perguntou: o senhor se arrepende de todos os seus pecados, senhor Voltaire? Sim, meu pai, e sobretudo daqueles que jamais cometi. Se pensarmos nisso, isso sim é uma verdade e esse é o problema. Jung segue e comenta o seguinte: o que seria se todos fôssemos bons? O que seria? Seria absolutamente nada. Então, não se necessitaria de religiões, de igreja, de nada. Então, nada aconteceria. Não haveria mais diferenças, não existiria mais um declive, não haveria mais um objetivo, pois o objetivo já teria sido alcançado há muito tempo. Também não há energia sem declive. Declive significa opostos. Quem não abriga os opostos dentro de si não está vivo.
Ao invés disso, é um neurótico morto que apenas geme, mas não vive. O que é essencial não é o que se faz, mas como se faz. As fatalidades sempre vão acontecer de alguma maneira ou outra. É inevitável. Um homem que abandona uma mulher que abandona um homem, é uma fatalidade, mas precisamos conviver com isso. Não existe esse de você deve ou você não deve. Isso cabe a uma situação individual e é onde se define se alguém age de forma moral ou se não age de forma moral. Jung faz outro comentário importante sobre a individualidade. Quando a pessoa se volta para dentro dela mesma, vamos ver o que ele fala sobre isso. Trata-se de um segredo individual. Necessitamos, porém, de um segredo. Sabe-se que pessoas que não têm um segredo são ignorantes demais para descobrirem algo que seja secreto. Precisam inventar segredos. Precisam, por exemplo, fundar sociedades secretas. Precisam inventar algum tipo de iniciação que seja secreta. Tomem qualquer tipo de sociedade secreta. Quando então examinarem os mistérios dessa sociedade secreta, verão que não há nada que teria que ser mantido em segredo. Não há nada secreto. Em algum lugar já foi de alguma forma revelado. Há muito tempo. E nem compensa mantê-lo mais em segredo. E Jung continua. Tomem, por exemplo, as atuais sociedades Rosa Cruz. Elas têm segredos tão fabulosos, mas caso examinem, logo começarão a rir, pois não são segredos, não há nada. Apenas dizem que são coisas altamente secretas que precisam ser ocultas. Por que razão? Para justamente possuírem um segredo, isto é, para preservarem a sua singularidade. E aqui, fazendo um parênteses, e falo com propriedade sobre essa questão de sociedades secretas. Não existe nada que seja secreto, talvez discreto. Mas afirmo que não existe nada que você já não saiba, seja evidente ou de forma sutil. Posso afirmar que você já teve com certeza contato com todos esses segredos e mistérios. Mas voltando ao Jung, por isso a própria natureza força muitas pessoas para situações sobre as quais não conseguem falar em absoluto, pois seria demasiadamente embaraçoso para elas, e então se sentem bem melhor. Por quê? Possuem então um segredo. Estão voltadas para si mesmas. Não se encontram maculadas por todas as outras pessoas, nem misturadas com outras psicologias. Pelo contrário, carregam sua própria psicologia, conhecem a si próprias, experimentaram a si próprias. E aqui quero fazer mais um comentário para você refletir. Será que até isso o cristianismo tentou tirar de você o direito de guardar segredos? Pois precisava confessar os pecados, deves contar tudo. Se eu fosse você, pensaria duas, não duas, mas 1000 vezes 2, se iria se confessar novamente. Eu, particularmente, nunca caí nessa asneira, nessa bobagem ridícula de se confessar. Mas Jung faz uma colocação importantíssima e que devemos considerar. Embora muitos profissionais da saúde mental ainda se confundem, ele diz o seguinte a respeito da psique. Diz ele: recentemente, um professor universitário disse aos seus alunos que, na verdade, não necessitamos da psicologia, pois esta seria aquilo que sabemos a nosso respeito. É exatamente
como se um professor de medicina dissesse: não precisamos de anatomia, pois ela é o que temos, é o que somos, é fisiologia. Isso revela que existe um preconceito generalizado de que a psique seria aquilo que sabemos a nosso respeito. Mas a psique é justamente o que não sabemos a nosso respeito. O que sabemos a nosso respeito é a consciência. Entretanto, é consideravelmente perturbada por processos objetivos que, em sua natureza, são inconscientes e desconhecidos. Ela se encontra em oposição a eles. Caso os processos inconscientes não existissem, nossa consciência nem poderia funcionar. Não seríamos capazes de pronunciar a próxima frase, caso não houvesse a cooperação do inconsciente. Pois estes são processos básicos, são processos relacionados aos instintos, que apresentam formas instintivas designadas de arquétipos. E olha só o que Jung fala sobre os arquétipos. Os arquétipos em si não são passíveis de formulação, não os conhecemos, não são representáveis, e sim existem enquanto fatores atuantes. Possuímos um sistema arquetípico que constitui a base de todas as formas conscientes, quer dizer, das formas principais, pois nossa consciência também é condicionada pelo meio externo, pelo mundo não psíquico, o mundo material, o mundo dos corpos em movimento, o que é a definição de realidade. Jung também compara aos mandalas, a nossa base matemática, aritmética de nossa psique. Um sistema axial que age infalivelmente de modo estranhíssimo, que realiza coisas que nos parecem um tanto milagrosas. Essas estruturas matemáticas é chamada de estrutura 3 mais 1 no mandala usual. Mas, se pegarmos um dos mais conhecidos símbolos, o símbolo da Trindade, mais um igual ao diabo. Essa é uma quaternidade, é simplesmente uma exteriorização, uma projeção do sistema axial psíquico. E aí entra em processos conscientes, subjetivos e por aí segue. Mas esse assunto aí ele fica um pouco, né, distante dessa questão aí que nós relacionamos com a sombra e o pecado. Então aqui daria assunto para mais uma aula. Lembra que eu falei que esse é um livro pequeno, mas quando nós começamos a extrair o conteúdo que tem aí, é de suma importância, principalmente, né, de cunho terapêutico, de autoconhecimento, na questão que envolve crença. Por isso que é muito comum, né, quem estuda principalmente a hipnose, as pessoas falarem de crenças, né, que a crença ela é limitante, toda crença é muito limitante, as ditas crenças limitantes. E aí, a principal crença, a crença mais limitante, aquela que mais engessa você, é a religião, sem sombra de dúvidas. E eu não digo que hoje você pertence a uma religião ou outra, enfim, continua na sua religião, não é isso. O que eu estou me referindo é que, por mais que você troque de religião, por mais que você hoje se diga, eu não vou mais em religião, ela ainda continua sendo, né, uma crença limitante, pois está lá no teu inconsciente um material psíquico muito forte gravado, e isso acaba limitando você e deixando você preso em alguns arquétipos. E esses arquétipos vão gerenciando você e você simplesmente não consegue assumir as rédeas da tua vida. Por isso que na aula passada a gente viu que essa linguagem religiosa é uma linguagem, né, muito arcaica e ela traz consigo conceitos e ali dentro tem alguns arquétipos, por exemplo, o arquétipo do divino, e quando você entra numa denominação XYZ,
ela pega toda essa questão arquetípica envolvida e coloca a sua doutrina ali. E é a doutrina que vai engessar você. A doutrina diz que o mal é simplesmente um arquétipo do mal, e a gente já falou sobre isso. Só que eles relacionam o mal a Lúcifer, a mal ao diabo, enfim, mal é o oposto de Deus. E aí eles começam a colocar a doutrina em cima disso, um meio de te escravizar, de te, né, deixar ali condicionado a aquela questão. Bah, professor, mas eu não lembro de ir na igreja. Mas quando tu era muito pequenino, talvez te levaram, tu batizou, te batizaram, ou tu foi na escola dominical, né? Ou tu foi na catequese, ou os pais falavam disso em casa, ou sem perceber, né? Tu ouviu tantas pessoas falarem coisas relacionadas à religião, do bem e do mal, querendo ou não, isso influencia em você e muito. Tem como se libertar disso? Tem como se livrar desse gesso? Tem como deixar de ser influenciado por essa questão religiosa? Tem sim, tem como. Se você quer saber como fazer isso, se você tem, né, interesse em saber mais um pouco sobre isso, deixe seu comentário aí, que eu vou pensar aí com carinho em fazer uma aula um pouco mais extensa, explicando os conceitos e a partir disso a gente pode criar um áudio terapêutico para você ouvir aí na sua casa aí, e isso trabalhar aí na sua psique a fim de, digamos assim, tirar, né, as correntes que te prendem, né, que te engessaram, talvez desde quando criança aí nesse universo aí que não faz bem para você. Apesar de que cada um tem uma opinião, né, mas se você acha que isso faz bem para você, apenas desconsidere, né, esse áudio terapêutico, digamos assim, e continue na sua crença, né, dentro dos seus ideais aí. Como eu disse, a intenção não é mudar a sua crença, não é mudar ninguém. Cada um tem o livre-arbítrio, cada um acredita e segue no que bem entender. Mas eu acho que se você está aqui assistindo isso, alguma coisa está mexendo em você e talvez o fato de você apenas pensar, né, apenas em ser um pouco mais crítico e refletir sobre isso tudo já é um grande começo. Muito obrigado, obrigado por você ter acompanhado essa live. Deixe seu like, compartilhe. Até a nossa próxima aula. Valeu, até mais.